Derramamento de sangue. Irrantel. Dali não era um homem grande, nem pequeno. Ele não era um homem muito inteligente, mas também não era estúpido. Ele não era ambicioso, mas também não era preguiçoso. Verdade seja dita, alguém diria que sua única característica notável era não ter uma única característica notável. Ele era o tipo de criança que de alguma forma conseguiria passar pela vida despercebido, desde o nascimento até a eventual morte, e se você dissesse isso a ele, ele ficaria bem com isso. Era exatamente por isso que ele não se importava de trabalhar no portão da frente. Os visitantes da cidade eram geralmente muito cooperativos, e para aqueles que se tornassem indisciplinados, bem, ele poderia chamar o Cavaleiro da Morte, e pedir-lhes que explicassem sua falta de cooperação. Resumindo, se você fosse um homem honesto, chegasse na hora certa, mantivesse um ar profissional, tudo daria certo. O salário era bom, e você teria uma vida fácil e confortável. Mas então, bem, ocasionalmente havia estranhezas, como quando ele recebeu uma mensagem dizendo-lhe para não se importar com a montanha que passaria, e para avisar os prisioneiros de guerra para não prestarem atenção a isso, eles sairiam ilesos. Ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que isso significava, mas neste momento, depois de vários anos de governo do rei feiticeiro, ele sabia que era melhor não questionar a sanidade do que lhe foi dito. Então ele partiu em um cavalo morto-vivo até os campos de prisioneiros que haviam sido estabelecidos a leste da cidade. Os guardas que trabalhavam lá recebiam o dobro do salário, mas também tinham padrões mais elevados de poder de combate físico, mais horas de trabalho, e muitas vezes tinham que permanecer lá por vários dias entre as visitas de volta à cidade. Ele não os invejou. Mas eles faziam o trabalho deles, e ele fazia o dele, e isso era tudo. Os prisioneiros aqui eram em sua maioria pessoas do reino Restize que não mudaram imediatamente de lado ou que eram suspeitos de terem se envolvido em atividades criminosas enquanto estavam sob a autoridade de Philip. Mais recentemente, soldados da teocracia Slane foram adicionados à mistura, e até mesmo alguns suspeitos de crimes de guerra do reino sagrado. A prisão improvisada era composta por grandes paredes de pedra sólida, várias torres, e algumas áreas estabelecidas para comer e dormir. Alguns prisioneiros poderiam obter liberdade condicional, e fazer trabalhos para a população de Restize em troca de crédito no campo, que poderia ser trocado por passes diários para a cidade ou em troca de moedas para gastar. Os guardas eram compostos tanto de vivos quanto de mortos-vivos, tanto na forma de cavaleiros da morte quanto na forma de lobos mortos-vivos rápidos e perigosos. Na verdade, os próprios prisioneiros faziam o máximo para manter a ordem, porque as liberações de trabalho poderiam ser suspensas se surgisse um distúrbio, e os mais bem comportados recebiam a promessa de que seriam libertados quando a guerra terminasse. Esse foi o tipo de instalação que Dali encontrou, e ele foi recebido por um capitão da guarda e um representante dos prisioneiros. Oi. Ele disse, coçando desconfortavelmente a nuca. Isso vai parecer estranho, mas me disseram para dizer exatamente isso para vocês, e para ter certeza de que vocês entenderam que todos os prisioneiros deveriam saber disso. Bem, fale logo, cara, o que é? A elfa capitã da guarda disse com leve aborrecimento por ter sua rotina diária interrompida. Sim, a mensagem dizia para dizer a todos vocês para não se importarem com a montanha passando. Não é uma ameaça para vocês, e não vai prejudicar ninguém em Restize. Isso significa alguma coisa para algum de vocês? Ele perguntou, corando levemente ao dar a mensagem incompreensível. Os dois trocaram um olhar. O representante dos prisioneiros, um homem da teocracia Slane, olhou para a chefe da instalação, e cada um deles trocou um olhar confuso. Isso não significava nada para eles. Eles balançaram a cabeça em uníssono. Não, nada, um pouco enigmático. A capitã disse. Mas, ei, não se preocupe, essas coisas têm um jeito de se esclarecer. Ele respondeu. Tudo bem, apenas seguindo ordens, tenha um bom dia. Dali disse, e voltou para Irrantel. A capitã e o representante dos prisioneiros não falavam com frequência, mas quando o faziam, era com uma polidez fria. Ao longo do tempo que passaram juntos, cresceu uma espécie de confiança de que um falaria a verdade ao outro, inimigo ou não. E assim tirariam o melhor proveito de suas circunstâncias mutuamente desagradáveis. A capitã tratou os prisioneiros de maneira justa, incluindo os da teocracia,
e o representante dos prisioneiros manteve seu próprio povo longe de tumultos inúteis, e instruiu os prisioneiros recém-cativos sobre o que se esperava deles. A estranheza da boa relação de trabalho também não passou despercebida, mas a última mensagem fez com que o prisioneiro questionasse essa relação. Você realmente não sabe? Ele perguntou fervorosamente, quase acusadoramente. Olha, eu trouxe você comigo, não foi? Não é algum tipo de comunicação secreta que eu poderia ter deixado a qualquer momento. Eu disse que não sei, e estou falando sério, realmente não sei. A capitã respondeu honestamente. Eles se separaram, e a mensagem foi disseminada para todos de acordo, e ninguém conseguiu entender isso. Até que o trovão começou no chão. Eles ouviram Gargantua antes de vê-lo, e quando o viram, não acreditaram no que viam. Havia um golem do tamanho de uma montanha, andando, avançando pesadamente em sua direção. Acontece que o mesmo prisioneiro estava com a capitã naquele momento informando-a da divulgação completa da estranha mensagem. Nenhum dos dois conseguia tirar os olhos dos enormes braços balançantes ou do corpo maciço, lento enquanto se movia, comendo o chão. Os rostos dos dois pareciam quase idênticos, com queixo caído, olhos arregalados, e sem piscar, quando o monstro se aproximou, e eles esticaram o pescoço para cima para observá-lo, incapazes de desviar o olhar, o prisioneiro comentou. Pelos deuses! Nós nunca tivemos uma chance. A capitã, para seu crédito, foi capaz de responder. Você conhece alguém que teria? Enquanto a montanha continuava andando. Celtincardia. Escravos não dão ultimatos a rainhas. Shubri gritou indignada, deixá-los ir. Vou deixá-los ir. Direto às entranhas de Deus. Se eles não extraírem pedra, então poderão alimentar nossa sociedade de baixo para cima. Porque esse Ontario ainda não está morto. Ela disse enquanto jogava seu copo na parede de pedra, quebrando-o em pedaços. Vários guardas soltaram suspiros com a blasfêmia. Não devem tratar a pedra com desprezo, é o próprio corpo de seu Deus. Treiaal não disse nada, gesticulou para o derramamento, e olhou para um dos guardas, e com um aceno agradecido de reconhecimento silencioso, foi limpar a pedra. Sua Alteza, não é só esta, tem sido um efeito cascata, as rebeliões de escravos estão crescendo, conseguimos reprimir algumas com facilidade, algumas com dificuldade, e alguns tiveram sucesso o suficiente para se juntarem aos rebeldes. Eles estão capturando nossas forjas, e transformando suas correntes em espadas, e armaduras. Simplesmente há muitos em posições defensivas, e eles estão mantendo algumas populações de nosso povo em cativeiro como reféns. Não podemos retomar essas áreas sem que nossos cidadãos sejam mortos. Ele disse calmamente, acariciando sua espessa barba preta enquanto se ajoelhava na frente dela. E quanto à nossa magia? Entre nossos cristais de mana, e nossos presentes de morte que damos a Deus, certamente podemos superá-los com facilidade em nosso próprio terreno. Ela estalou bruscamente. Sim, Alteza, o problema é que nossas forças estão muito dispersas, o que temos pode conter o avanço dos rebeldes em alguns lugares, mas sempre que puxamos um comedor de cristal de um lugar, perdemos a força que eles emprestaram nessa posição. Estamos pegando emprestado de Gama para pagar Yama, e sempre que fazemos isso, os escravos deixados para trás nesses lugares ficam inquietos, sentindo a fraqueza. Os banquetes da morte abaixo ajudam nossos magos, no entanto, como se vê, alguns dos escravos também eram usuários de magia, e como resultado, eles são capazes de recorrer à mesma fonte de mana que nós. Portanto, os comedores de cristal, e nossos soldados mágicos são nossa única grande vantagem nessa arena. Ele respondeu pacientemente. Ok, então mate todos os escravos em 2 de nossas cidades, jogue seus corpos na cova para alimentar a fome de Deus, então mova os soldados, feitores, comedores de cristal, portadores de magia, e assim por diante, para fora dessas áreas, que irão nos dar força suficiente para subjugar esses rebeldes, e restaurar a ordem. Ela disse com um aceno de mão desdenhoso. Então quem fará todo o trabalho? Treiaal perguntou cautelosamente. Pergunta estúpida. A rainha Shubri respondeu. As pessoas que ainda moram lá terão que fazer o trabalho, e depois de acabarmos com essa rebelião, vamos reorganizar todos os escravos que sobreviverem, então entrar em contato com os elfos negros, e negociar por mais escravos. Podemos pagar um preço mais alto por um tempo, mas aqueles moradores das planícies provavelmente nos fecharão um acordo,
afinal eles precisam de nossos minérios. E metalurgia? Ela disse pragmaticamente. Eu duvido. Treyaal disse, colocando tristeza em sua voz para mostrar que ele não estava sendo desafiador ou inutilmente contrário. O que? Por quê? Shubri perguntou com uma mistura de raiva e cautela na voz. Falei com o representante deles há alguns dias, nossa melhor fonte de escravos secou. Ele respondeu. O que você quer dizer com seco? Ela perguntou. Bem, eles estavam comprando escravos das colinas Abelion, mas há alguns anos aquela região foi tomada por um país chamado Reino Feiticeiro, e eles proibiram o comércio de escravos, além da maior parte da região estar despovoada, então eles não estão mais vendendo eles. Comprar demi-humanos é praticamente impossível. Ele cerrou, e abriu as mãos em frustração. Então, e quanto à área sul, você não me contou uma vez sobre como aquele país de humanos estava escravizando os elfos no sul? Os elfos negros não podem simplesmente comprá-los e vendê-los para nós. Ela perguntou, pela primeira vez sem raiva, e oferecendo uma solução prática que fez o batimento cardíaco de Treyaal desacelerar para um ritmo normal. Ele, no entanto, frustrou essa esperança. Não, mesmo que eles quisessem, não há chance. Por um lado, os elfos negros são solidários com seus primos do sul e antes que você pergunte, a teocracia Slane não está disposta a vender humanos para eles, e os elfos negros não têm certeza se poderiam vencer uma guerra aberta sobre isso se houvesse uma luta. E por último, mas não menos importante, a teocracia Slane está atualmente envolvida em uma guerra com o Reino Feiticeiro, que tem uma visão sombria da escravidão, então se eles se intrometerem no conflito com esse propósito, eles podem atrair sua ira. Então, não conseguiremos escravos do oeste, ou do sul, ou do leste. Ele disse, com frustração evidente em sua voz. Então, por que não usamos alguns de nossos túneis do norte, e atacamos aquele reino do norte, Restize? Ela perguntou. Não precisamos conquistar o país inteiro, apenas atacar aldeias, e pegar o suficiente para fazer o trabalho para nós. Ela disse simplesmente. Treyaal suspirou novamente. Sua Majestade, o reino Restize está envolvido na mesma guerra. Os poucos mercadores que vão para o norte por ali nos dizem que a casa real desse reino tem uma aliança com o rei feiticeiro, e se começarmos atacando lá, poderemos novamente atrair a ira daquele país sobre nós. E daí? Ela perguntou com raiva. Vivemos no seio do nosso Deus. O que pode nos prejudicar aqui? Ela perguntou. E mais do que isso, o que sabemos sobre este novo reino, parece ter um talento especial para arruinar o meu dia, no mínimo. Sabemos pouca coisa. Treyaal admitiu relutantemente, não negociamos muito com Restize, então tudo o que recebemos são rumores trazidos por mercadores. Os elfos negros não gastam exatamente tempo conversando com a teocracia Slane, e o que obtivemos das colinas Abelion é tão inacreditável que eu não consideraria isso mais do que um boato, exceto pela insistência e consistência abjeta de todos com quem conversamos. Acho que precisamos considerar uma missão diplomática ao Reino Feiticeiro, talvez possamos encontrar algum meio-termo no que diz respeito ao trabalho escravo. Ele disse pensativo. A rainha Shubri fez uma careta. Se eu soubesse que ser rainha tinha tantos problemas. Ela balançou a cabeça, descartando as palavras restantes, e deixando-as não ditas. Tudo bem, cuide disso. Ela disse, e quando ela estava prestes a dispensar seu sumo sacerdote, um cavaleiro e um lobo gigante atravessou o portão, saltou de sua montaria, e correu para a base do trono. Shubri teria se levantado diante da ultrajante quebra de protocolo, mas a expressão no rosto do cavaleiro lhe disse que não era à toa. O que é? Ela disse, o pavor enchendo sua voz. Eu afirmo que o enviado diplomático acaba de chegar do reino feiticeiro, no grupo deles está o próprio rei. O anão disse enfaticamente. Ela trocou um olhar com seus conselheiros, e depois olhou de volta para o cavaleiro ajoelhado. Isso é uma grande notícia, mas não suficiente para desculpar sua ultrajante violação do protocolo. Ela disse, repreendendo-o. Ele não vacilou, nem decepcionou. É suficiente sim, Majestade, o rei feiticeiro, ele é um morto-vivo. Eu cavalguei ao lado dele minha rainha, ele é poderoso. Ele disse, terminando a última palavra em um tom abafado que carregava nas costas um grande peso de medo. Eu vejo. Ela disse. Em que posição você atua? Ela perguntou. Sua Majestade, eu sou um batedor. Ele respondeu. O tribunal congelou.
Treaal sentiu um arrepio na espinha. Batedores eram os mais corajosos dos bravos, eles não temiam nem a morte nem a dor, eles eram os cavaleiros de lobo gigante mais experientes que o Império sob a pedra tinha. Sentir medo era uma coisa, mas admitir isso descaradamente no salão real. Isso não foi uma admissão de fraqueza, foi um aviso. Quanto tempo antes que eles cheguem? Conte-nos tudo. Ela comandou, e sentou-se em seu trono, finalmente atenta e interessada. Swiftriver. 5.000 cavaleiros de lobos anões negros cavalgaram até a cidade de Swiftriver. Era uma das poucas cidades pescatórias do Império Subterrâneo, o grande rio ligado ao mar na costa através de um engenhoso sistema de diques, e diques que desviavam a água através das muitas regiões sob a montanha. Estes sistemas garantiram um abastecimento constante de água aos agricultores de algas, aos agricultores de cogumelos, e aos agricultores de musgo, cada um dos quais era fundamental para a vida sob a montanha. O musgo alimentava os pequenos rebanhos, e permitia a existência de insetos que eram consumidos pelos morcegos que eram colhidos, enquanto o musgo não utilizado era tecido em um pano que sempre emitia um brilho fraco, algumas variedades azuis, algumas verdes, algumas vermelhas, e roxas, que era vendido por um preço alto aos poucos que estavam ligados à família real, e que eram os únicos autorizados a usar o roxo. A alga complementava a dieta tanto dos anões quanto dos escravos, pois crescia com facilidade, e em grande quantidade, era muito barata, e era transformada em sopas ou adicionada a ensopados, embora não tivesse sabor, saciava, e tinha algum valor nutricional. O resto da cidade concentrava-se na pesca devido a uma proa larga, e incomum no rio, e a uma vegetação rasteira que era popular para a concentração de peixes. Como resultado, os rendimentos eram altos, e a captura era sempre gorda. A maioria dessas tarefas era realizada por escravos. Quando aqueles 5.000 anões negros cavaleiros de lobos atrozes deixaram Swiftriver, as barrigas dos lobos estavam cheias, e a cidade estava vazia de escravos, e a isca para os novos trabalhadores anões negros pescarem era muito, muito barata. Então, como você chama esse lugar? Ains perguntou casualmente enquanto se sentava na melhor pousada que a cidade poderia oferecer. Ele estava se dirigindo a uma empregada elfa negra. Ela era magra, como os elfos costumavam ser, bem alimentada, e de traços delicados, e pele profundamente bronzeada. Ele notou que suas orelhas não haviam sido cortadas, e ela não usava coleira, ou outra indicação de serviço de vínculo. Embora ela parecesse nervosa, ele atribuiu isso ao fato de ele ser morto-vivo, e da realeza. Vossa Majestade, chamamos este lugar de Inton, pois é a cidade de entrada do Império sob a pedra. Ela disse educadamente enquanto colocava um pequeno bolo de mel na frente dos 3 membros vivos de seu grupo. Entendo, o que você pode me dizer sobre isso, e sobre você? Ele perguntou. Ela corou. Sua Majestade está pedindo uma mera empregada. Sua voz era de descrença. Eu não deveria? Ele perguntou. Existe algum costume ou regra contra isso? Ele perguntou com curiosidade inocente. Não, é só. A garota elfa negra parecia nervosa, ela parecia ter ficado tensa. Com licença, Sua Majestade. Tuara levantou-se, e curvou-se para ele. Se eu puder pedir um momento de indulgência, acredito que posso ajudar minha irmã empregada em sua dificuldade. Ains assentiu regiamente, e gesticulou para a nervosa garota elfa negra. Tuari levantou-se, e deu a volta na mesa, pegou a garota nervosa pelo braço, e puxou-a para longe da mesa, quase arrancando a garota do chão. Por favor, me escute. Tuari disse enquanto se inclinava, e sussurrava para a garota, chegando perto o suficiente para que elas ficassem quase de rosto colado. Eu sei que ele é. Ok, sim, assustador, mas por favor, acredite, não há rei melhor em todo o mundo, ele valoriza respostas de qualquer lugar, ele não está perguntando para que possa atrair você para problemas, ou ser punida, ele realmente quer seus pensamentos. Mas ele é um rei morto-vivo, o que exatamente posso dizer a ele? A garota disse com voz rouca. A verdade, é tudo o que ele quer de qualquer pessoa, apenas diga o que pensa de maneira honesta e educada, e eu prometo que você não vai se arrepender. Ele é único, um rei entre reis. Participei de suas reuniões, e vi a diferença. Perto, os imperadores falam com ele com deferência,
Mas ele também fala tão gentilmente com o mais humilde dos servos que somos elevados apenas por sua decência. Ele é o padrão pelo qual outros governantes fora deste lugar se medem, e tudo o que ele quer de você é que você fale o que pensa. Sou empregada doméstica na casa dele, como você está aqui, eu o sirvo há anos, por favor, dê um salto de fé para uma irmã de serviço, e confie em mim. Tuari disse enfaticamente. Ela se endireitou, e a empregada elfa negra também, e Tuari voltou para seu assento ao lado de Yuri Alfa, que olhou para ela com olhos esperançosos. Um momento depois, a expectativa foi cumprida, quando a empregada elfa negra fez uma reverência educadamente, e disse: Perdoe-me, Majestade, fiquei confusa por um momento. Para responder sua pergunta com sinceridade, sou Aili Naya, e trabalho nesta pousada há 5 anos como empregada doméstica. Vim trabalhar aqui por opção, quando uma caçada foi muito ruim para alimentar minha tribo inteiramente, e então eu, e várias irmãs de minha tribo aceitamos empregos trabalhando para os anões negros aqui. Eles nos tratam bem, e nos pagam de forma justa. Não sofremos abusos de nenhuma forma, então eu diria que nossas vidas são felizes. Você já esteve dentro da própria montanha? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Isso é proibido, apenas os próprios anões, seus escravos ou dignitários selecionados de alta posição são permitidos dentro do corpo de seu Deus. Os escravos alguma vez saem? Ele perguntou incisivamente. Ela balançou a cabeça lentamente. Nenhum. Nem mesmo seus corpos. Ela disse suavemente. Eles recebem enterros no céu? Ele perguntou. Não, senhor, o que quer que eles façam com eles, não é isso. Ela disse, confiante em seu conhecimento. Foi então que um anão negro entrou na pousada. Ele tinha uma aparência oficial, vestindo uma túnica de tecido azul que emitia um brilho muito fraco, e se aproximou da mesa onde estavam sentados. Ele se ajoelhou ao lado do rei, e disse: Vossa Majestade, uma recepção está sendo preparada, estará pronta quando chegarmos, se desejar partir comigo agora. Ele disse formalmente. Eu vejo. Ele disse, e tirou uma moeda de platina, e colocou-a na mesa à sua frente. Obrigado, Aili Naya. Ela ficou admirada com a enorme soma de dinheiro, o tipo de gorjeta que só um rei poderia dar. Qualquer coisa que Sua Majestade exigir, Aili Naya fornecerá. Ela disse, seus olhos brilharam intensamente quando encontraram os dele, eram olhos corajosos, brancos leitosos com grandes pupilas roxas brilhantes. O que quer que ele tenha feito deixou uma impressão poderosa nela. Tuari sorriu para a garota, seu rosto radiante parecendo muito diferente para Ains do que quando eles se viram pela primeira vez. Ele fez uma nota mental para fornecer uma recompensa adequada a Tuari depois que tudo estivesse feito, por ajudar a elfa negra a se abrir com eles do jeito que ela fez. O grupo parou, e o rei feiticeiro olhou para o anão negro barbudo. Vamos embora então, há negócios a serem resolvidos. Como você diz, Sua Majestade, por favor, siga-me. Ele disse, então se levantou, e os conduziu para fora do prédio.